Olá, essa é a nossa primeira videoaula de cálculo vetorial e equações diferenciais e hoje nós vamos aprender passo a passo como calcular a equação que tem apenas uma raiz real r e a solução da EDO. Então, seguindo o teorema, considere uma EDO de segunda ordem da forma AY duas linhas mais BY' mais C, cuja equação característica é AR² mais BR mais C igual a zero. Suponha agora que o discriminante delta dessa equação seja nulo, ou seja, delta é igual a zero. Então, a equação tem apenas uma raiz real r e a solução da EDO é dada por y é igual a c1 vezes exponencial de t mais c2 vezes t vezes r exponencial de rt. Temos um exemplo aqui básico para poder resolver e assim vai ficar mais claro para todo mundo poder entender. Então vamos começar. Primeiro passo é você calcular a nossa equação característica. Primeiro passo é o cálculo da equação característica. Então, nós temos que r² menos r mais 0,25 igual a zero, onde esse r² é y duas linhas, o r é y' e o c é 0,25, como dito no teorema aqui em cima, AR² mais BR mais C. A constante que acompanha o y duas linhas é igual a 1, então o 1 não aparece aqui. A constante que também acompanha o y' é o 1 e ele não aparece. E a constante que acompanha o y, que é chamada constante c, ela aparece somente ela, o c, a constante c. Então, calculando o delta, temos que delta é igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Temos então que delta é igual a 1 menos 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0,5 é igual a menos 1. Logo, nosso delta é igual a zero. A raiz de delta também é igual a zero. Então, calculando nosso R, aquela fórmula do B, x é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, nós vamos, em vez de chamar de x, nós estamos chamando de R. Então, o nosso R é igual a menos B. Quem é menos B? Menos 1. Menos com menos, mais. Então, vai ser mais 1, mais ou menos. Eu não sei fazer mais ou menos aqui no teclado junto ao mesmo tempo, então vou fazer mais ou menos. A raiz de delta nós já temos que é igual a zero. Zero dividido por 2A. 2A, A é igual a 1, 2 vezes 1 igual a 2. Então, logo, nosso R ele é igual a 1 meio. Até aí, tudo bem. Nós temos que R é igual a 1 meio. Agora, o nosso segundo passo
é substituir esse R na solução da IDO. Ó, substituir... Não, deixa eu fazer melhor. Segundo passo. Nós temos então que y é igual a C1 vezes exponencial de RT. Então vai ser exponencial de 1 sobre 2 vezes t. Deixa eu levar ele aqui para cima. Mais C2 vezes t vezes exponencial de RT. Também vai ser 1 meio vezes t. Deixa eu levar ele cá para cima. Então, a nossa solução geral ficou dessa forma aqui. Essa é a nossa solução geral. Agora, nós vamos calcular o PVI. Terceiro passo, cálculo do PVI. Nós vamos calcular o PVI porque foi pedido para calcular o PVI no nosso exemplo. Terceiro passo, cálculo do PVI. PVI nada mais é do que a partida de um valor inicial, igual foi dado aqui, que partimos de y de 0 igual a 2 para y' de 0 igual a 1 meio. Então, primeira coisa que vamos fazer aqui para calcular o PVI, nós vamos derivar simplesmente a solução geral. Você tem já o y, agora você precisa do y'. Então, a derivada desse y vai ser y' igual C1 vezes exponencial de 1 sobre 2 vezes t. Quando deriva, fica 1 sobre 2 vezes C1 vezes exponencial de elevado a 1 sobre 2t. Será que assim fica meio difícil de entender? Deixa eu fazer de outra forma, então. 1 sobre 2 vezes exponencial de vezes t. Quando você derivou, esse valor que estava acompanhando t, ele desceu multiplicando. Então, mais C2 vezes t vezes exponencial. Opa, desculpa. Esqueci desse pequeno detalhe. Aqui nós temos um t aqui e nós temos um t aqui. Então, nós vamos utilizar a regra do produto, que é U' vezes V mais V' vezes U. Eu, particularmente, gosto de falar assim: deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais deriva a segunda, multiplica pela primeira. Então, eu chamo, no meu caso, particularmente, eu chamo, por exemplo, este aqui de 1, primeira e segunda. Mas no caso, a segunda vai ser o exponencial de 1 sobre 2 vezes t. Então, fazendo isso, nós vamos ter que, aqui, derivando a primeira, derivada de t é igual a 1. 1 vezes C2 vai ser C2 vezes a segunda, ó, deriva a primeira e multiplica pela segunda. C2 vezes exponencial de 1 sobre 2 vezes t mais, derivando a segunda, nós vamos ter
nós teremos, então, C2 vezes T vezes exponencial de 1 sobre 2 vezes T vezes... Quando você derivou, o que que você fez quando você derivou a segunda? 1/2 desceu multiplicando, porque 1/2 está acompanhando t. Então, vai ser vezes 1/2. Então, conferindo aqui, a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira é igual a isso daqui. Você derivou a primeira, t, derivada de t igual a 1. Então, derivou a primeira, 1 vezes C2 vezes exponencial de 1/2 vezes t. Derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. Derivada da segunda, você derivou, que é exponencial de meio vezes t, 1/2 vezes exponencial de meio vezes t, vezes a primeira, C2 vezes t. A primeira aqui e a segunda. Então, nós temos ainda que y' pode ser reescrito da seguinte forma, abreviando ela. Y' é igual a 1/2 vezes C1 vezes exponencial de 1 sobre 2 vezes t mais... Aqui você tem um C2 que multiplica um exponencial de t de 1/2 de t. E aqui você tem um C2t que multiplica um exponencial de... aqui você também tem 1 sobre 2. Essa função pode ser reescrita da seguinte forma. C2 que multiplica... Eu vou escrever isso daqui de pincel para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Ó. C2 que multiplica exponencial de 1/2 vezes t mais 1/2 de t vezes exponencial de 1/2 vezes t. Então, essa daqui é a nossa segunda solução. Essa é a derivada da solução geral. Deixa eu grifar ela aqui de pincel. Agora, é só substituir os valores que foram dados no PVI, que são os seguintes valores. Eu vou levar eles lá para baixo para ficar mais fácil. Aqui. Nós temos que y de 0 é igual a 2 e y' de 0 é igual a 1/2. Então, nosso y de 0 vai ser essa daqui. Agora é só substituir, ó. Y de 0 é igual a
y de 0 é igual a 2. Então, y é igual... Nosso y é igual a 2. Ó, deixa eu explicar outra coisa aqui também. O nosso 0, ele é igual a t, e o nosso 2, ele é igual a y. Agora, então nós temos aqui que y é igual a c1 vezes exponencial de meio de t, mais c2 vezes t vezes exponencial de meio de t. Então, y é igual a 2. 2 é igual... Nós estamos simplesmente substituindo os valores. É igual a c1 vezes exponencial de 1 meio de t. T é igual a 0. 0 vezes meio é igual a 0. Então, exponencial de 0. Deixa eu fazer bem detalhado aqui para poder entender. É 1 sobre 2 vezes 0. É mais C2 vezes o t, ele é igual a 0, vezes exponencial de 1 sobre 2 vezes 0, porque o t também é igual a 0. Então, nós temos aqui, seguindo, que 2 é igual a C1 vezes exponencial 1 meio vezes 0 é igual a 0. Então, vai ser exponencial de 0. C2 vezes 0 igual a 0. 0 vezes exponencial de 1 meio vezes 0 igual a 0. Então, isso tudo aqui, ó, é igual a 0. 0. Exponencial de 0 é igual a 1. 1 vezes C1, C1. C1. Logo, C1 é igual a 2. Já achamos o valor de C1. C1 igual a 2. Agora, calculando nossa segunda condição inicial, foi o y' nós temos aqui, nós achamos para o y' que ele é igual a isso tudo aqui, ó. Então, nós vamos substituir onde é t e onde... Agora aqui você já tem o valor de C1, então você pode substituir também onde tiver C1, que vai ser somente aqui, e onde tem t você substitui o t, ele é igual a 0, e o y ele é igual a meio. Então vamos fazer aqui. Começando, o y' de 0 é igual a 1 meio. Então nós temos que 1 meio é igual a 1 meio vezes C1, nós temos que é igual a 2. Então, 2 vezes exponencial de 1 meio de t, t é igual a 0, mais C2 vezes exponencial de 1 meio de t, t igual a 0, então nós já vamos substituir 1 meio vezes 0, mais 1 meio de t, t igual a 0, substituindo, vezes exponencial de 1 meio de t, t igual a 0. 1 meio de t sendo que t é igual a 0. Então, logo, esse pedaço aqui, ele vai ser
0. Esse pedaço aqui, ele vai ser igual a 1. 1 mais 0, 1. Então, quando você multiplicar o C2, aqui também vai ser igual a 1, que vai ser exponencial de 0 é igual a 1. Ó, não é 0, não é 1. Então, reescrevendo detalhadamente, melhor para ser entendido, nós temos aqui que 1 sobre 2 é igual a 1 vezes 2. Esse 1 aqui está dividindo por 2 vezes 1 mais C2, quer dizer. Ó, o que é que eu vou fazer aqui? Dá para simplificar. Ó, esse 1 meio é igual a esse 1 meio aqui, ó. Esse 1 meio aqui também é igual a esse 1 meio aqui. Então, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, logo, isso tudo aqui fica sendo igual a 1. Isso tudo aqui é igual a 1. Então, passando esse 1 para o outro lado da igualdade, nós teremos aqui 1 dividido por 2 menos 1, igual a C2. Tirando o mínimo aqui vai ser 2. 2 dividido por 2 igual a 1. 1 vezes 1 é igual a 1 mesmo. 1 menos 2 dividido por 1. Aqui, ó, não aparece, mas tem um 1 aqui debaixo aqui também, ó. 2 dividido por 1 igual a 2. 2 vezes 1, 2. Logo, 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, a nossa constante 2, isso tudo aqui, gente, é igual a C2. Esqueci desse pequeno detalhe. Então, logo isso tudo aqui vai ser C2 igual a menos 1 meio. Achamos a nossa constante 2, menos 1 meio. Agora é só substituir na solução geral que nós achamos, que foi essa daqui, ó. Y. Só substituir tudo nela. Então nós temos menos o y agora. Tipo assim, ó. Y é igual. C1 nós achamos que é igual a 2. Vai ser 2 vezes exponencial de 1 meio vezes t mais C2. C2 nós achamos que é menos. Então vai ser menos 1 sobre 2 vezes t vezes exponencial de 1 sobre 2t vezes t. Então, a nossa solução do PVI é essa daqui. É a solução do PVI. PVI. Então é isso daí. Nós achamos a nossa solução do PVI, que é 2 exponencial de 1 meio de t menos 1 sobre 2 vezes t vezes exponencial de 1 meio vezes t. É isso tudo aí.